Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um trabalho, mais um novo assunto sendo abordado aqui na web, abordado no nosso canal. Como sempre, eu agradeço a quem dá uma olhada no nosso trabalho, a quem dá um like e a quem compartilha esse material positivo e de grande informação. Hoje nós vamos falar sobre três temas, vamos falar também sobre atualidade, porque os nossos vídeos são, de certa forma, um trabalho jornalístico, então nós vamos falar sobre atualidade e vamos falar também sobre história. E temos a certeza que vocês vão gostar, porque os temas de hoje, como eu sempre falo, ajudarão a quem vai fazer vestibular, a quem vai fazer Enem, aos trabalhos escolares, ou como eu sempre digo, aqueles que buscam a boa informação, o bom conhecimento. Então vamos lá. Hoje nós vamos divulgar aqui um pouco sobre a história da independência dos Estados Unidos, já que estamos vivendo esse período eleitoral norte-americano, e este mês, o mês de julho, se comemorou, né, a independência dos Estados Unidos e também a queda da Bastilha, a Revolução Francesa, e nós já fizemos um vídeo há alguns meses sobre a Revolução Francesa, e hoje nós vamos falar sobre o processo de independência dos Estados Unidos da América. Vamos falar também sobre todo o sistema, como é o sistema eleitoral norte-americano. Nós vamos falar para vocês em detalhes e vamos falar também sobre o indígena brasileiro. Nós vamos estudar aqui a origem do indígena brasileiro. É muito interessante essa nossa pauta, é bem legal, gostei bastante, e nós vamos passar para vocês alguns tópicos bem legais. Então vamos começar pelo processo de independência dos Estados Unidos. Pessoal, eu vou fazer aqui um resumo, né, tipo um mapa mental, sobre o processo todo da independência norte-americana, e depois eu vou passando para vocês alguns detalhes. O resumo da independência norte-americana é o seguinte: os Estados Unidos, eles eram mais conhecidos assim, a parte leste. Depois eu quero fazer uns vídeos, que eu tenho muita curiosidade sobre a questão dos americanos que foram para o oeste daquele país. Então, nós sabemos que existe a Europa, o Oceano Atlântico e toda essa costa aqui da América, né, que vai da América do Norte até o extremo da América do Sul. Então, os ingleses, eles fizeram como os espanhóis, como os portugueses, e avançaram além-mar, no sentido Europa e sentido Estados Unidos, e chegaram lá e criaram as chamadas 13 colônias inglesas dentro do chamado território americano. Então, os Estados Unidos, eles se tornaram, a exemplo do Brasil, eles se tornaram uma colônia, mas uma colônia britânica, uma colônia da Inglaterra, porque a Inglaterra de antigamente ela era como os Estados Unidos atuais, né? Ela tinha um poder bélico muito grande e tinha um poder também financeiro. Então, o que aconteceu? Eles, obviamente, eles se apossaram das chamadas 13 colônias, né, americanas, ou 13 colônias inglesas, como eles também chamavam, e passaram a usufruir, né, a usufruir tanto dos bens naturais como dos bens assim de mão de obra humana, né, digamos assim, que trabalhasse a favor dele, porque sempre houve essa história. A metrópole, ela usava, ela se aproveitava das colônias. Isso existe desde que o mundo é mundo, desde a época da antiguidade. Era um povo que era submisso e um povo invasor, né? Um povo invadido e um povo invasor. Então isso existe no mundo desde, eu acho que desde a época da pré-história. Então o que foi que aconteceu? A independência norte-americana, ela foi anunciada em 4 de julho de 1776, porém ela só foi reconhecida
no ano de 1783. É esse período que nós vamos falar aqui no nosso vídeo. Então, o que aconteceu? Os ingleses tomaram as 13 colônias tinham que bater continência ao poderio bélico, ao poderio financeiro dos britânicos, e era ali onde acontecia muita coisa errada, porque os colonos eles produziam, né, e produziam a favor da metrópole, obviamente, mas eles não estavam satisfeitos com o tratamento prestado pela metrópole, né, a metrópole britânica, aos colonos, né, para os colonos, que os colonos eles se sentiam assim abusados, eles se sentiam prejudicados pelas leis, segundo eles, muito rígidas, né, leis econômicas, sanções econômicas praticamente impostas pela Inglaterra. Então, o que aconteceu? Aconteceu que foi um ato desagradando, cada ato ia desagradando mais ainda, corroendo mais ainda essas relações. Então, o que foi que aconteceu? Aconteceu que os colonos eles começaram a se revoltar, a se oporem ao sistema inglês. Então, em 1760, os ingleses, né, que mandavam, eram os manda-chuvas da época, eles criaram leis, e é sobre essas leis que nós vamos falar aqui um pouco. A primeira lei foi a Lei do Açúcar, que concedia grandes aumentos de impostos sobre os produtos, né, os produtos que eram comercializados entre colônia e metrópole. A Lei da Moeda, que proibia a emissão de papéis de crédito nas 13 colônias. A Lei do Selo, muito conhecida, que estipulava publicações como contratos, jornais e documentos públicos que deveriam ser pagos à coroa, né? Tudo isso deveria ser pago à Inglaterra. E a questão da hospedagem, que irritou muitos colonos americanos, porque os colonos eles tinham a obrigação de abrigarem soldados enviados pela coroa para os Estados Unidos. Então isso desagradou bastante os colonos, porque vivia aquela rivalidade entre a colônia e a metrópole. Aí o que foi que aconteceu? Aconteceu que eles se revoltaram e houve o grande estopim, né, dessa relação, essa relação trágica, que foi exatamente a conhecida Lei do Chá. E o que foi a Lei do Chá? A Lei do Chá era que o chá que era servido nas 13 colônias inglesas na América não poderia ser vendido pela Companhia, né, das Índias Ocidentais. Então, o que aconteceu? Isso fez com que 150 colonos disfarçados de índios, eles fizeram que eles invadiram o porto de Boston e atacaram navios e jogaram ao mar, para vocês terem ideia, cerca de 340 caixas de chá. Vejam que situação. Então, isso fez com que, obviamente, a metrópole ficasse simplesmente enraivecida e cuspindo fogo. E daí, propriamente dita, iniciou digamos assim, a grande guerra de libertação dos americanos com relação ao domínio inglês. Então, essa rebeldia fez com que os ingleses criassem novas leis e mais leis intolerantes, como fechamento do porto de Boston, gerando um prejuízo muito grande para a colônia. Eles não tinham direito, os colonos não tinham direito de se reunirem, o direito de reunião foi totalmente vetado. A colônia de Massachusetts foi ocupada pelas tropas britânicas. Veja que isso é um aspecto muito comum entre dominadores e dominados ao longo da história, que é a marcação do terreno. As colônias foram obrigadas a abrigarem e alimentarem as tropas inglesas dominadoras da região. Então você teria que abrigar, o colono deveria abrigar, alimentar a tropa que estava já vigiando a ele, a sua família e também todo o seu trabalho. E isso gerou o quê? O conflito armado entre os colonos e os ingleses.
Aí dessa onda toda, esse conflito todo, o que foi que aconteceu? Aconteceu que chamaram Thomas Jefferson e ele escreveu a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também contaram com a ajuda dos franceses e também dos espanhóis. E um dado bem bacana que eu quero frisar é de fundamental importância, como eu sempre digo, fundamental importância deste vídeo, é que o processo de independência norte-americano influenciou bastante os outros países que também estavam sujeitos às suas respectivas metrópoles, como o caso do Brasil e os países também que eram dominados pelo poder espanhol. O reconhecimento só veio mesmo através da Batalha de Yorktown em 1781 e com a assinatura finalmente do Tratado de Paris em 1783. Então, aí veio o reconhecimento, porque a Inglaterra ela não fez nem tanto por ser muito boa, mas é porque ela tinha, como aconteceu aqui no Brasil com relação à escravidão, segundo os historiadores. Eu não sou historiador, eu gosto de história, mas não sou historiador, sou jornalista, mas gosto muito de história. Então, o que é que acontece? Houve o reconhecimento, mas o reconhecimento com um sentido, com um interesse muito grande no processo de revolução industrial, né? Em busca de negociações para matérias-primas e também para compradores. O resultado dessa independência norte-americana é que os Estados Unidos foram se fortalecendo como nação independente, houve o declínio totalmente do domínio inglês no território americano e a expansão também dos Estados Unidos. Aí, pessoal, está contado o primeiro assunto do nosso vídeo de hoje, que é mais um resumo sobre o processo de independência norte-americano. Nós vamos agora falar sobre o sistema eleitoral americano, já que estamos falando dos Estados Unidos. Nós vamos tentar passar para vocês de uma maneira simples e de fácil compreensão como é o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Vale lembrar que agora em 2024 será realizada a 60ª eleição presidencial dos Estados Unidos e que desperta muito a curiosidade e a atenção da mídia, não só pelo poderio financeiro e econômico dos Estados Unidos, mas porque também é um processo que obviamente atrai a atenção de todos. As eleições dos Estados Unidos ocorrem desde o ano de 1788 e vale ressaltar aqui também que o voto dos Estados Unidos ele é indireto e ele também não é obrigatório. Você vai dizer, poxa, como é essa questão do voto? Então, como é esse sistema? Eles têm um ponto parecido com o Brasil, que as eleições são realizadas para presidente de 4 em 4 anos, mas a estrutura é totalmente adversa. As eleições vão acontecer em novembro, mas 2 anos antes eles se reúnem, né? Eles pegam um grupo de eleitores. Agora, a campanha deles é exatamente para incentivar os eleitores a se interessarem mais pelo processo, atualmente processo eleitoral. Então, eu vou explicar aqui para vocês. Eles se reúnem, né, a cada 2 anos. Então, eles fazem eventos, eles fazem as chamadas primárias ou os caucus, onde os políticos fazem campanhas e debatem propostas para disputarem os votos do eleitorado. Então, o que é que acontece? Tanto as primárias quanto os caucus, eles se reúnem para, cada um tem uma votação, tem aquela votação que é explícita, digamos assim, e tem aquela votação que está ali reservada, as escondidas. Então, eles escolhem, são 2 candidatos, eles disputam, e um deles vai participar do processo eleitoral propriamente dito. Então, dentro das campanhas, da campanha eleitoral norte-americana, tem esse sistema. Então, o que é que acontece? Vamos esquecer o cachorro lá fora latindo. Então, o que é que acontece? Acontece que é feita toda essa estrutura para pegar um representante tanto dos democratas quanto dos republicanos
que vão participar das eleições, das chamadas campanhas. Então, as campanhas, elas acontecem como estão acontecendo agora, julho e agosto, onde eles vão se apresentando, depois eles vão para os debates, e dos debates eles vão para a eleição propriamente dita, que acontece no mês de novembro, lá nos Estados Unidos. Porém, dentro de toda essa estrutura eleitoral dos Estados Unidos, eles precisam do chamado colégio eleitoral. O colégio eleitoral, ele tem nos Estados Unidos cerca de 538 delegados. E exatamente essa a luta para ver quem vai atrair mais delegados para que haja, no final, a vitória, vença, né, é redundante que eu vou dizer, mas que vença o vitorioso. Os estados com maior quantidade de delegados nos Estados Unidos são Califórnia, a Flórida, a Pensilvânia, o Texas e Illinois. Então, o colégio eleitoral foi criado nos Estados Unidos em 1787 e as eleições dos Estados Unidos acontecerão agora no mês de novembro e o vencedor assumirá em 20 de janeiro de 2025. Como o nosso vídeo aqui é de atualidade, nós sabemos que quem está disputando as eleições nos Estados Unidos são Donald Trump e Kamala Harris. Ela que está concorrendo, Kamala Harris. Donald Trump e Kamala Harris. Então, eles têm posições totalmente antagônicas. Foi o presidente atual dos Estados Unidos renunciou, né, à recandidatura. Então, hoje há uma nova figura que desponta como antagonista do Donald Trump. Então, pessoal, aí é um pouco do que é a eleição, do que é o sistema eleitoral dos Estados Unidos, e é um sistema totalmente indireto. As pessoas não é como o Brasil, que tem toda aquela obrigatoriedade com o voto, tem uma estrutura bem diferente, e é isso aí que nós vamos ver nas próximas semanas, nos próximos meses, na mídia, nos telejornais. E agora nós vamos para o último assunto, que é muito legal. Eu gostei, eu descobri, eu adoro fazer essas pautas, porque são curiosidades que eu tenho de muito tempo e são maravilhosas. Eu quero falar aqui a vocês sobre os povos indígenas do Brasil, exatamente. Nós vamos saber aqui qual a origem, a quantidade deles, eu achei muito legal. Quem são os indígenas? Hoje a gente chama indígena, a nova nomenclatura a gente chama indígena. E eu gosto demais dos índios, acho os índios fabulosos. E os índios, nós sabemos que eles eram nativos, né, que estavam já aqui no Brasil há bastante tempo, bem antes dos portugueses chegarem à terra brasileira. Eu não quero nem falar dos outros índios, tanto da América do Central, do Sul, como do Norte, né? A gente não vai falar dos índios da América do Norte, não. Vamos fazer outro vídeo falando sobre. Eu quero falar sobre os indígenas do Brasil. Então, esse pessoal, quando os europeus, os portugueses chegaram aqui no século XV, eles já habitavam. Segundo o censo de 2022, hoje existem cerca de 1.600.000 indígenas espalhados pelo país. E a gente vai ver que tem muita coisa acontecendo com eles. Os atuais obstáculos: a demora na demarcação das terras indígenas e o desrespeito a essas mesmas demarcações por parte de garimpeiros e madeireiros que invadem ilegalmente as áreas dos indígenas. Agora a gente vai falar sobre eles no sentido histórico. Segundo os historiadores, os índios aqui na América, pelo que eu sei, o pouco que eu sei, é que só tem índio aqui na América. Eles vieram através, lá atrás, há muitos milhares de anos, através do Estreito de Bering, que liga a Rússia ao Alasca. Então eles vieram, ficaram ali, outros desceram e chegaram até aqui. Sendo que alguns historiadores, eles afirmam, que na época, né, que os portugueses vieram para o Brasil, existiam de 5 milhões a 7 milhões de indígenas em todo o território brasileiro.
E eles têm uma baita de uma diversidade cultural e étnica. São mais de 300 etnias indígenas e mais de 270 línguas faladas por esse povo. Só para vocês terem uma ideia, na época que os portugueses vieram para cá, para o Brasil, existiam, a maioria, eles não sabiam, eles habitavam, a maioria dos indígenas, aliás, eles habitam a região do Amazonas, da Amazônia. Lá estão cerca de 44,48% de todo o povo indígena do Brasil. Há relatos aqui há relatos de presença humana na região do atual estado do Piauí, com cerca de 43 mil anos de existência indígena, só para vocês terem uma ideia de quanto tempo que os indígenas existem do lado de cá, né, que existem no continente americano. Vale ressaltar também a questão dos troncos, que são 4 troncos, que são o Aruá, o Caribe, o Macro-Jê e o Tupi. Desses 4 troncos, há os mais isolados e os mais receptivos, ou seja, há aqueles índios que são mais, entre aspas, sociáveis e os mais isolados. Aí nós vamos para os povos, não confundir troncos com povos. E os povos indígenas mais conhecidos do país são o Guadalajara, o Terena, o Guarani, o Caioa, o Pataxó, o Chavante e o Potiguara. Não é Potiguar, é Potiguara. O Potiguar é quem nasceu no estado do Rio Grande do Norte. Então, pessoal, é muito interessante a história dos indígenas. Veja quanta riqueza tem o indígena brasileiro. E nós vamos falar também aqui sobre o Parque do Xingu, que abriga diversas etnias indígenas. Eu aconselho vocês a darem uma olhada no YouTube e assistirem a um seriado muito bom, que foi muito bem preparado, produzido pela extinta TV Manchete, que se chama Quarupi. É todo sobre os índios do Xingu. Esse seriado foi feito em 1985, mas eu já vi dias atrás, a imagem é muito boa, muito bem produzido, e é bem legal que vocês assistam Xingu, Quarupi, que é o seriado da extinta TV Manchete. E eu quero falar também sobre, a gente fala dos índios, Pererê, Parará, tem todo um romance, mas os índios também, alguns deles eram antropofágicos, né? Eles se alimentavam de carne humana. E os maiores representantes eram chamados índios tupinambás, porque fazia parte da cultura deles se alimentarem da carne humana daqueles que perdiam, né, a guerra com eles. Então eles se alimentavam tanto para irem à forra com os seus inimigos, quanto para pegarem, né, as ditas qualidades de quem era devorado por esses índios. Algumas heranças culturais deles é que todos nós sabemos desde a época de criança, que dormiam em rede, alimentação à base de milho e mandioca, emprego de ervas medicinais. Os índios, para quem não sabe, principalmente nessa área do Xingu, eles fazem rituais, né, com ervas, rituais de defumação para cura, utilizando ervas, porque existem os pajés. É muito bonita a história, a sabedoria indígena. Fazem os artefatos de palha e de cipó e praticam a coivara, né, que é a queimada da roça antes do plantio. No sentido de palavras, algumas palavras que nós usamos e que vieram lá da cultura do índio, do indígena, que é a jace, iara, beju, ayanguera, itapetininga e gamela. São algumas palavras que fazem parte do rico vocabulário indígena. Pessoal, está aí mais um vídeo nosso. Assistam, compartilhem com quem gosta de boa informação e vamos cada vez mais alimentar o nosso córtex frontal, cerebral, com a dopamina boa, que é a dopamina do conhecimento. E agradeço a vocês
e até o nosso próximo trabalho.